começar o programa de hoje falando de retinoblastoma, que é um câncer raríssimo que acomete, na grande maioria, 95% dos casos, são as crianças, as principais vítimas, até uma média de 1 ano de idade, desde recém-nascidos. Pode ser detectado até mesmo dentro do hospital, logo após o nascimento. O que nos chamou a atenção foi o depoimento do Thiago Leifert no último sábado com a esposa dele, falando do problema da filhinha dele que tem 1 ano e 3 meses. E nós vamos mostrar para você que sim, a chance de cura é muito grande, como foi falado, como ele mesmo falou. Nós temos profissionais aqui para falar sobre isso. E temos o Guina aqui ao meu lado, que superou esse problema, que tem uma vida completamente normal. Você vai conhecer a história dele. Tem na linha também o João Paulo. O João Paulo é professor e a filha dele foi completamente curada. E o Dr. Daniel Camelot, que também está na linha para conversar conosco. Está todo mundo me ouvindo aqui. João, boa tarde, querido. Tudo bem? Olá, boa tarde. Fica aí, tá, João? Que nós vamos conversar todo mundo junto aqui. Doutor Daniel. Opa, com certeza, eu tô aqui. Doutor Daniel, boa tarde, querido. Tudo bem, doutor? Boa tarde, tudo bem. Sempre um prazer estar participando do programa aí para elucidar as dúvidas dos espectadores. Obrigada, doutor. Guina, obrigada por você estar aqui com a gente também. Acho muito importante. Doutor Daniel, nós conversávamos sobre isso, sobre essa doença no último sábado, que acaba chamando a atenção quando uma pessoa conhecida passa por esse problema. E eu acho muito importante, doutor Daniel tem algo muito importante para falar. Eu já vou começar com ele, te pedir licença, Guina, de você estar aqui com a gente. Porque, doutor, o que me chamou a atenção e que me chama a atenção nessa doença é justamente o fato de nós percebermos como é fácil detecção e cura quando nós fazemos o exame. E com todas as pessoas que eu conversei nesses dias, que tem criança pequena, isso nunca é falado, né, doutor? Por quê, hein? Isso é muito importante acompanhar, porque, como a gente sempre diz, o diagnóstico precoce permite um tratamento que vai oferecer resultados melhores. Então, desde a maternidade, existe o teste do reflexo vermelho, onde é feito esse teste. O pediatra vai continuar fazendo esse teste do reflexo vermelho no consultório e qualquer sinal, qualquer suspeita é encaminhado para o oftalmologista. Então, o principal que a gente precisa chamar atenção é sobre aquele tirar uma foto com flash, e a maioria dos casos tem aquele reflexo vermelho. Quando existe um reflexo branco, que seria chamada leucocoria, dos diagnósticos diferenciais seria o retinoblastoma. Existe a catarata congênita, toxocarias, existem coats, vários tipos, mas deve ser investigado, feito o fundo do olho, dilatado e investigado principalmente em crianças menores de 5 anos, que é onde esse retinoblastoma vai aparecer e pode ser da forma esporádica ou hereditária. Então, quem tem o histórico na família, mais ainda, o necessário acompanhamento de perto. Agora, doutor, eu como mãe ou pai, eu posso pedir esse exame no hospital? Na verdade, no hospital é feito obrigatoriamente o teste do reflexo vermelho. Certo. Sim, mas às vezes o teste vermelho pode não detectar naquele momento. Então, se não foi detectado, por isso, durante um ambulatório com um pediatra, isso é feito ainda durante os primeiros anos. E isso deve ser acompanhado até os 3, 4 anos, mais ou menos umas 3 vezes no ano, e conforme vai passando dos 4, 5 anos, a chance de aparecer seria menor. Mas nesses primeiros anos, o próprio pediatra faz esse exame e qualquer suspeita é encaminhado para o oftalmologista para avaliar com maiores detalhes. Agora, doutor, se eu tenho um oftalmologista da minha confiança, eu posso levar uma criança tão pequenininha ao oftalmologista, doutor? Sim, é possível ligar e marcar uma consulta com o oftalmologista. Ele vai fazer os exames necessários e ele consegue fazer o exame do reflexo vermelho e até mesmo o fundo do olho para avaliar a retina, se existe algum retinoblastoma um pouco mais periférico, que ainda é pequeno, que ainda não oferece essa leucocoria, que essa leucocoria quando é diagnosticado um pouco maior, já na área central, então já um descolamento de retina associado. Então, sim, é importante e pode ser marcado uma consulta com um oftalmologista no ambulatório de oftalmologista para acompanhamento. Doutor, eu vou pedir, eu sei que está corrida a sua agenda, eu vou pedir só para você ficar mais um pouquinho para ouvir a história do claro. Guina, porque nós estamos falando, o Guina estava comentando comigo que passou por isso há quase 30 anos. Quer dizer, era uma outra época e a sua mãe não tinha esse conhecimento, né, Guina? Boa tarde, querido. Obrigada por você estar aqui com a gente, uma alegria te receber. Imagina, sou eu que agradeço.
Obrigado pela essa rica oportunidade, né? Estava conversando com os meus pais, que foi através de um post do Thiago Life, que é alguém que é muito famoso, junto com a sua esposa Dayana, falando da Lua, né? Que isso pipocou, né? Eu sou grato a esta família, a família Life, porque eles deram a oportunidade... A voz, né? A voz. E me conta como foi na sua época. O que seus pais te contam? Eu estava vindo para cá, eu sou de Jaguariúna, estava vindo para cá e perguntei para o meu pai, né? Pai, mas como tudo começou na minha vida? Ele disse que nós estávamos jogando futebol. Quantos anos você tinha? 1 ano e meio, 1 ano e 8 mais ou menos, estávamos brincando de bola. E o meu primo, que é mais velho do que eu, uns 2, 3 aninhos, ele chutou a bola e a bola bateu no meu olho direito. Só que eu não tive nenhuma reação de dor. E isso já ficou uma pulga atrás da orelha ali do meu pai. Tomar uma bolada e nem tomar uma dar um bolada berro, chorar, e reclamar? Não berro, chorar, nada. E aí no outro dia ele já percebeu que meu olho estava como um de um gato mesmo, com aquela bolinha branca. E aí foi um susto para a família, certamente. O olho direito? O olho direito. Onde a gente tinha ali alguns médicos que são nossos amigos em Jaguariúna, que é o Dr. Marcos, e ele nos encaminhou imediatamente para o Hospital de Câncer Infantil em Campinas, Boldrini. E daí, no seu caso, não deu tempo de salvar? Não deu tempo, porque já tinha tomado, né? O retinoblastoma já tinha tomado toda a minha retina. E aí eu fui para cirurgias pressas, aí eu fiz a cirurgia de enucleação, que é a retirada realmente do olho. E a partir de então eu comecei a usar próteses. E você sempre teve uma vida normal dentro de tudo isso que você viveu, né? Que você até jogar futebol, você jogava, né? Sim, eu joguei aproximadamente 8 campeonatos paulistas, joguei campeonato brasileiro, Copa do Brasil. As fotos aí do jogador. É verdade. É verdade, quando eu fui para Trás Sorocaba... Quer dizer, a gente vai se adaptando, né? Vai se adaptando, né? Você tem filhos, Guina? Tenho um filho, Samuel, que E daí, o que acontece? Quando nasce, a primeira coisa que você pensa? Nossa, foi assim um tempo muito difícil, porque nós ficamos 4 anos esperando o que seria do Samuel. Com medo? Com medo porque eles não sabiam se comigo foi fatalidade ou se era realmente hereditário, então agora a partir de mim, né? Doutor... O fator hereditariedade, ele é muito latente nesses casos? É menor. 60% dos casos ele é unilateral e esporádico. Os casos hereditários, bilaterais, eles vão ocupar 25% dos casos, mais ou menos, e os hereditários unilaterais, 15% dos casos. Então, os casos hereditários são menores, mas existe até uma forma de investigar o gene, que é o RB1, e quando você descobre alguém na família, você acompanha, até para poder fazer um tratamento precoce. Como ele falou, a enucleação foi feita, então depende muito do tratamento, se o tumor é unilateral, se é bilateral, o tamanho dele, a localização, se ele teve alguma invasão do nervo óptico, que isso pode levar para a parte do sistema central, então, o sistema nervoso central, então por isso a necessidade da enucleação para evitar um avanço, tá? Então, o tratamento da quimioterapia intraarterial, radioterapia, laser, às vezes é feito laser para você. A quimioterapia, às vezes, diminui o tamanho do tumor para você poder fazer o laser. Então, isso tudo, a decisão do tratamento vai depender muito do tamanho, se ele é unibilateral e se a visão ainda existe uma chance de recuperação e principalmente se existe um avanço do tumor para o nervo óptico, para o sistema nervoso central, é aí sim que aí vai vir a decisão e como ser feito o tratamento em cada caso. Doutor, agora no caso do filho dele, ele contando aqui que se preocupou, obviamente, com o Samuel, todo o acompanhamento sendo feito e graças a Deus nada detectado, a criança agora completando 4, 5 anos, eu não preciso mais fazer nenhum tipo de exame, doutor? Ou pelo fato dele já ter esse histórico, é necessário que seja um acompanhamento um pouco mais firme, mais no intervalo menor?
A maioria dos casos seriam os menores de 5 anos. Então, como ele falou, após os 4, 5, ele ficou mais tranquilo quanto a isso. Mas mesmo quem não tem retinoblastoma na família, o acompanhamento anual, como a gente sempre fala, é importante. Às vezes você detecta outros problemas e, vamos dizer, no retinoblastoma existe o sintoma de estrabismo, da leucocoria. Às vezes o paciente não tem nada, existe uma diferença de grau mesmo, de um olho para o outro. Sei. E se você não faz o tampão ocular no momento certo, até os 7 anos de idade, esse olho que tem um grau mais alto ou estrabismo não vai desenvolver. Depois não tem mais o que fazer. É claro que não é um tumor. Tumor a gente deve levar muito em consideração, mas a gente também deve levar em consideração os pacientes assintomáticos. Ele mesmo relata que era assintomático e depois da bolada que ele foi investigar e viu que tinha retinoblastoma. Então, existem casos que você não vê. Na maternidade você faz o teste do reflexo vermelho, dá normal, mas esse acompanhamento deve ser feito e acompanhar de perto, principalmente até os 4, 5 anos de idade. Você conhece muitas pessoas que passaram por esse problema, Guina? Nossa, eu só vim conhecer quando eu entrei na Associação Retinoblastoma Brasil, que é dos pais, né? E também de alguns retinos que tiveram, né? Lá em Campinas. E foi depois disso que eu comecei a conhecer retino. Eu não conhecia. A gente tem uma média de quantos na associação, naquela região? Hoje na associação nós estamos em torno de apenas 30 pessoas. É pouco proporcionalmente, porque nós temos muitos casos todos os anos, né? Exatamente, mas o apoio ele é muito baixo, né? As pessoas esperam acontecer, né, como já é de praxe. As pessoas esperam acontecer para correr atrás, né? E, tipo, pelo meu histórico, em 6 meses, o Samuel passou pelo aquele exame de fundo de olho e o mapeamento da retina. Falou, você sempre em cima. E 6 até os 4 anos de idade. Agora ele vai completar 6 anos. Doutor, a gente tem uma média de 15 mil novos casos por ano no Brasil, é isso mesmo? A gente coloca uns 200 casos por mês. 200 né? Assim, casos, tá. Mais Não ou é menos muito, isso. né, É doutor? claro que vai variar durante... É considerado assim, 3% dos tumores são os retinoblastomas. Não é comum, mas é aquilo, quando acontece, é importante saber. Você vê que veio a mídia, o Thiago Leifert chamou a atenção e é importante o acompanhamento, que um caso que você consiga salvar a visão, fazer o tratamento precoce. Então é importante essa divulgação e, como ele falou, a gente agradece essa divulgação na mídia. Eu acho que foi um acerto, porque a gente percebe que os pais estão se preocupando mais em levar, e mesmo que não tenha retinoblastoma, a gente consegue fazer o acompanhamento de outros problemas que a gente pode recuperar, e quando tem retinoblastoma, fazer o tratamento precoce com uma maior chance de recuperação. Falando em acerto, João, tudo bem, querido? Doutor, vou pedir só para você ficar mais um pouquinho para você ouvir a história do João também. João, quantos anos tem a sua filha? Pode colocar a imagem dela na tela, Guilherme, por favor. Boa tarde. Boa tarde, bem? Querido. Que bom falar com você, João. Obrigada por você estar aqui com a gente. Eu acho que a tua história é uma história também de vitória, que é o que a gente quer mostrar. Os problemas vêm para a gente fazer o possível para superá-lo da melhor forma. Dentro daquilo que o Guina aprendeu, ele se superou, e você está vendo a sua filha curada, que eu acredito que é a melhor coisa que você podia esperar, não é, João? Ah, com certeza. Isso aí foi uma decisão que nós tomamos na época, de estar fazendo o tratamento dela, e com certeza tivemos muito sucesso, e hoje ela está aqui, super saudável. João, super me conta bem. como tudo começou. Quando é que vocês descobriram o problema na sua filha? Bom, em 2012, em julho de 2012, eu comecei a notar um reflexo diferente no olhinho esquerdo dela. E ela tinha quanto tempo de vida? Ela tinha 2 anos. Tá. E eu comecei a notar aquele reflexo, e só eu, o papai, que notava esse reflexo. Falei com a mãe dela, mas eu não tô vendo, tal. Aí depois que começou a prestar mais atenção naquele olho, nós começamos, ela também começou a ver, né? E nós levamos ela para um oftalmologista na cidade de Campinas. Não sei, por falta de experiência do médico, não lembro o que ocorreu no momento. Ele, infelizmente, não pediu o exame, não fez o exame de fundo de olho nela. Meu Deus! Não dilatou a pupila. Então ele falou assim pra gente, olha, tá tudo bem, né? Eu acredito que vocês estão cismados e tá tudo bem com a Maria Clara. E aí saiu aquela preocupação que a gente tava, né? Tá. Passou alguns dias,
nós estávamos numa reunião familiar e uma parente da minha esposa perguntou pra gente, olha, eu tô vendo um reflexo branco no olhinho da Maria Clara. Aí nós começamos a investigar de novo, fomos novamente para Campinas, e lá eu passei com uma doutora, e ela realmente constatou que tinha uma lesão ali, né? E que precisava ser investigado. Sei. E no momento nós começamos a conversar com a pediatra da minha filha, daqui de Itatiba, que eu sou de Itatiba, né? Eu não sou de Campinas. E por orientação da pediatra, ela indicou pra gente o Hospital Boldrini, que lá nós temos o mesmo lugar aí que o Guina. Foi atendido. Não sei quantos anos atrás, né? Fez o tratamento dele lá em Campinas. E lá foi diagnosticado, João? Lá foi dado o diagnóstico do retinoblastoma unilateral da Maria Clara. E a partir daí foi uma luta contra o tempo? A partir daí foi uma luta contra o tempo, porque o tumor já estava um pouco avançado, né? Porque a gente já estava conseguindo ver ele assim, praticamente sem, como que eu posso dizer, sem o exame você conseguia ver, né? Depois que nós começamos a ver as fotos que a gente tirava, começamos a prestar atenção que as fotos estavam com reflexo branco. Aí nós procuramos vários médicos aqui no Brasil, fomos para São Paulo, vimos várias opiniões e nós tivemos a oportunidade de estar levando ela para os Estados Unidos. Sei. Para a cidade de Nova York. E daí ali vocês fizeram mesmo o tratamento e hoje eu tô vendo fotos dela aí. Ela é uma criança completamente normal e enxerga bem, né, João? Completamente normal. Ela tem uma baixa visão do olho esquerdo. Tá, mas por conta dessa lesão, o outro olho preservado 100%. Amém. Ela adora esporte, anda de skate, bicicleta, surfa. Hoje ela dá outro tipo de trabalho, né, João? Com certeza. João, obrigada pela tua participação aqui no programa. Quando você puder, vem aqui visitar a gente e traz a Maria Clara pra gente conhecer, viu? Com certeza eu vou. Obrigado pela oportunidade. Dá um beijo nela por mim. Estão dando aí. Dá um beijo nela por mim. Será dado, com certeza. Ela está assistindo. Um beijo, Maria Clara. Beijo a todos aí. Abraço, Guina. Abraço, doutor. Obrigado por tudo a todos aí. Abraço, João. Doutor, eu acho muito importante, antes da gente encerrar, que eu já vou te liberar, antes de falar com o Guina, a gente precisa nunca duvidar muito do sentido da gente, né, doutor? Você vê que tem alguma coisa errada? Nem do sentido da gente, nem da opinião dos pais. Exatamente. A opinião dos pais é muito importante. Então, a opinião dos pais que vê no dia a dia, às vezes numa consulta pode ser algo pequeno, mas aumentou o estrabismo, o desvio. Acho que a opinião dos pais a gente precisa levar em consideração. Mas é aquilo, às vezes o oftalmologista, o especialista não tem aquela experiência em retina, em criança, então às vezes não é nem por não ter investigado, mas por não ter aquela experiência, né? Então, às vezes existe essa experiência maior para poder detectar, principalmente casos iniciais. Então, doutor, a gente precisa levar isso em consideração. Deixa eu te perguntar, parece neurose minha, mas, por exemplo, se eu sei, o doutor vai me matar, se eu sei que se eu tirar a foto da criança e não tiver vermelhinho aquele reflexo, pode ser um problema, eu posso tirar uma foto, ligar o flash de um celular e tirar uma foto dessa criança logo cedo, já vai detectar, se ela tiver o problema e tiver, sei lá, 1 mês de idade, já vai detectar, doutor? Já vai sair esbranquiçado? Na verdade, depende da localização, depende do tamanho, por isso que é importante. Até o reflexo vermelho, às vezes, pode não mostrar nada. Tá. E, às vezes, o reflexo branco pode ser algo pelo desvio, pela câmera estar desviada, às vezes pode simular. Então, precisa tomar cuidado disso também. Às vezes, aparece um reflexo um pouco branco, você acha que pode ser algum problema e não sei. Então, existe também o falso exame que deve ser confirmado com o oftalmologista. E eu posso, só para reafirmar, doutor, eu posso levar o meu filho ao oftalmologista até com 1 mês de idade, se eu quiser? Sem dúvida nenhuma. Tá certo. Doutor, obrigada, viu, querido? Mais uma vez, obrigada de se abrir espaço na agenda para nos ajudar aqui. Acho importante que a gente realmente elucide para que cada vez mais as pessoas procurem mesmo a fazer os exames de rotina, mesmo aqueles que a gente nem imagina numa criança tão pequenininha, mas que pode transformar vidas e salvá-las. Então, muito obrigada, viu, doutor, pelas suas informações. Um abração para você.
Nada, eu que agradeço. Um abraço para todos. Guina, é muito importante também a tua vinda aqui, porque a gente sabe que em alguns casos pode sim ser irreversível, mas o irreversível não significa a gente parar no tempo e se render ao problema, né? E você é uma prova disso. Exatamente. Acho que o apoio da família é o que sempre vai servir como, acho que combustível para a sua vida, sabe? Eu sempre tive muito esse apoio do meu pai e da minha mãe. E eu também não posso deixar de dizer que o futebol me ajudou muito. O fato de ter um foco, eu sempre tive esse foco de querer ser jogador profissional, independente da equipe. Hoje os jovens pensam em jogar em grandes equipes. Eu nunca pensei em jogar em grandes equipes. Eu sabia da minha limitação, mas o que eu queria era ser profissional. Entendi. E isso aconteceu. Então, acho que você ter um foco... Um objetivo, né? Um objetivo, você não fica pensando por que eu nasci assim, o porquê eu sou assim, que são perguntas que você faz que não tem respostas. Não vai saber nunca. Exatamente. É só pra te magoar, né? É só pra magoar. E te revoltar porque você entra naquela de, por que comigo? Não, exatamente. E eu nunca fiz isso. Eu tenho 34 anos, eu vou completar 35, e eu nunca perguntei o porquê comigo. Pelo contrário, eu sempre tive grandes objetivos na vida. Então, quando eu conseguia outro, eu já pensava em outro, ia atrás do outro. E é incrível, tudo aquilo que eu sempre quis, eu sempre conquistei. Que lindo. Deus dá de presente para nós, sabe? Eu falo que nós que somos retinos, nós temos o prazer de sentir Deus enxergando por nós todo o tempo, toda hora, em todo lugar. A proteção de Deus sobre a nossa vida é incrível. Hoje tem 5 anos que eu sou pastor da Igreja Dom Nazareno na cidade de Pedreira. Então passei pela teologia, né? Então são passei pelo tantas seminário, coisas que você foi conquistando. Tantas coisas. Eu fui para grafologia, para hipnose, para psicanálise. Hoje faço mestrado de intervenção no desenvolvimento, na educação. Então assim, tantas coisas que foi tipo se abrindo, as portas elas foram se abrindo e eu sempre motivado para alcançar. Então se eu estou aqui hoje é um privilégio e é por causa do retinoblastoma. Entendeu? Eu fico muito feliz de você estar aqui com a gente. Eu quero deixar o Instagram da associação, Sim. Porque às vezes você conhece pessoas ou você tem alguma dúvida, eles têm profissionais lá para te atender também, para te acompanhar. Porque eles se juntam justamente para isso, para um motivar o outro e entender que é apenas mais um obstáculo, como nós todos temos, diferentes uns dos outros, mas todos nós temos. É um trabalho não de é fácil para acolhimento. ninguém. Exatamente, não é fácil para ninguém. Olha, eu vou deixar para você, @retinoblastoma, vai anotando aí, Retinoblastoma Brasil Oficial, entre em contato com eles lá. Guima, obrigada, viu? Bom retorno para você, obrigada mesmo pela tua motivação, porque a gente sempre sabe, né, que quando as pessoas passam por um problema, muitas vezes você fica tão perdido que você não consegue nem enxergar que existe um caminho, né? Sim. Então você vê uma outra pessoa caminhando, aquilo te motiva a caminhar também. Exatamente. Obrigada, viu, Guina? Eu que agradeço, muito obrigado por essa rica oportunidade e mais uma vez gratidão à família Life que trouxe à tona um grito que estava escondido, né? E agora eles não estão só, o meu pai, a minha mãe, acho que o próprio João, tantos milhares que passaram sozinhos e agora estamos junto com a família Life também. Obrigada, meu querido.